Pedro Goifa, meu querido, tudo bem com você, meu amor? Oi, Irene, tudo bem? E você? Feliz de estar aqui com você conversando mais uma vez. Ah, eu também tô, viu? Porque eu sou sua fã e continuo sendo até eu estar aqui por aqui. Bom, Muito obrigado. hoje eu estou entrando em contato com você para a gente falar de um filme, Eclipse. Mas antes eu também não posso deixar de perguntar como é que foi para você ter feito Guto em A Garota do Momento. Olha, o Guto foi um grande presente, assim, foi a minha primeira novela, né? Então foi a minha estreia aí nos folhetins, experimentando uma linguagem nova, né? Uma linguagem muito brasileira, muito interessante. Eu fiquei principalmente interessado por essa questão de ser uma linguagem que o público também é coautor da obra, de certa forma, né? Porque a obra ela vai mudando conforme a recepção do público e ela vai sendo escrita enquanto ela vai sendo feita, então é muito única, assim, e foi um início muito bom, assim, eu acho que o Guto foi um personagem que me deu margem para explorar muitas coisas como ator, um personagem que tinha cenas muito diferentes e cenas em que eu pude me explorar e experimentar diversas temperaturas e diversas situações. Foi muito legal fazer um personagem carioca também, então experimentei pela primeira vez essa coisa do sotaque, de mudar o sotaque. E um personagem de outra época, né? Estamos falando dos anos 50, então assim, como é o corpo de uma pessoa dos anos 50? Eu sou um ator paulistano, de estar em 2026, na época que eu comecei a novela 2024, depois 2025, né? Que a gente fez nesses 2 anos a novela. E então entender um ator de São Paulo em 2024, 2025, fazendo um personagem carioca dos anos 50, enfim, completamente diferente. Foi muito legal, aprendi a andar de moto, enfim, foi uma experiência muito, muito rica e trabalhar com pessoas muito boas, assim, né? Não só a equipe técnica, os diretores, toda a equipe da Globo é muito, muito boa, muito competente. E também atores que eu admirava, atores que eu conheci lá e que viraram amizades. Enfim, muito, muito contente de ter feito essa novela. A recepção do público foi ótima também, receber esse carinho foi muito bom. Então, estou muito feliz, assim, o saldo é muito positivo. E falar de um tema que até hoje sofre um preconceito, eu acho que você, no teu personagem, acabou abrindo a cabeça de muita gente, né? Sim, eu recebi muitas pessoas, muitos comentários de pessoas que se identificaram com o Guto, de pessoas que se enfim, que mudaram o seu pensamento. Eu sinto que essa novela também, além disso, que bom que você puxou esse tema, porque essa novela, ela foi uma novela muito que trouxe vários temas políticos muito importantes, né? Então é uma novela que fala não só de formas de masculinidade, né? De formas de relacionamentos abusivos, né? Enfim, tava numa família em que os meus pais tinham um relacionamento muito, muito abusivo, né? O Nelson e a Anitta. O meu personagem trazia essa coisa da sexualidade. Toda a novela debatia muito a questão do racismo. Então, foi uma novela que, mesmo se passando nos anos 50, falava muito dos temas atuais e dos temas que já existiam na época, que já eram muito muito fortes mas com um discurso que pensa que essa novela está passando atualmente. E, enfim, que bom que a novela tá na Globoplay, então todo mundo pode assistir ainda. E foi muito gostoso de fazer. Inclusive, agora que eu falei isso, fiquei com vontade de reassistir a novela. Porque além de ator, eu fui um espectador assíduo, assim. Assisti todos os episódios, os capítulos. Quando eu tava gravando e não podia assistir na hora, eu pegava o capítulo pela Globoplay e assistia. Então foi muito... Fui muito feliz fazendo. Fui muito feliz fazendo. Eu fiquei simplesmente apaixonada por tudo, principalmente as músicas. E o tema do Guto era lindo, né? É lindo. Sim, sim, sim. A trilha sonora é, assim, muito cuidadosa. A direção de arte.
né, a gente estava falando de um cenário dos anos 50, então foi criada uma cidade cenográfica de Copacabana nos anos 50. A gente tinha o nosso boliche, que era na cidade cenográfica, que era um boliche que de fato funcionava, de fato nas cenas quando a gente estava jogando boliche, a gente de fato estava jogando. Então assim, um cuidado, uma fotografia linda, uma direção muito precisa, a trilha que também, claro, gerava dança, então a gente fazia cenas dançando, cenas... Bom, eu fiz até cena cantando, isso foi muito bom, assim. E me colocou em vários em lugares que eu não explorava tanto enquanto ator, né? E que foi muito bom, assim. E as meninas que faziam a coreografia, enfim. Se eu for listar as coisas maravilhosas dessa novela, a gente vai ficar aqui até amanhã. Foi Você tem realmente um trabalho que eu saudades, tive né? muito cuidado. Você tem Tenho, saudades. sau... Tenho saudade, mas não uma saudade que dói, assim. Uma saudade que bom, assim. Eu olho com muito carinho, muito feliz com os próximos trabalhos, com os trabalhos que eu tô fazendo, com os trabalhos que virão. E olhando com agora um distanciamento, por mais que não muito grande, né? Enfim, não faz tanto tempo assim a novela, mas não faz nem um ano que a gente acabou, mas com um distanciamento de olhar e falar, pô, que legal que eu vivi isso, sabe? E ainda reverbera, e as pessoas ainda estão assistindo, e ainda aparece gente falando, e gente na rua me falando desse trabalho, e as relações que eu criei, né? Então, assim, amigos que eu fiz na novela, e pessoas que eu ainda converso, pessoas que eu ainda encontro. Então foi muito gostoso, assim. Só tô com uma saudade gigante do Rio de Janeiro, porque eu não voltei ao Rio desde que acabou, porque, enfim, fui fazendo outros trabalhos, gravei um filme em BH, depois gravei um filme no interior de São Paulo, aí acabei fazendo umas outras coisas aqui em São Paulo, e agora tô trabalhando aqui em São Paulo também, então não tive tempo de voltar pro Rio, tô morrendo de saudade dessa cidade. Você vai voltar. Calma, vai voltar. Claro, não, tenho certeza, assim. Mas quero ir também pra passear, sabe? Ir pra pegar um final de semana e ir pro Rio, pegar uma praiazinha, tô com saudade da cidade. Ai, que legal. Tem sim. Bom, vamos sair agora do Guto e vamos passar para o Felipe, né? Felipe, né? Aham. Eclipse, menino, fala desse cara. Eu sei que é totalmente oposto, mas é você que vai falar. O Felipe, ele foi um personagem que eu gravei, inclusive, antes de fazer a novela. Porque é isso, né? O cinema tem outro tempo, então agora que o filme está sendo lançado. O filme já passou em festivais, né? Ele estreou na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que é uma mostra super importante, e foi uma grande honra estrear lá. Depois passou em festival, se não me engano, em San Diego. Enfim, teve uma trajetória aí nos festivais. E agora ele entra nos cinemas no dia 7 de maio, estreia o filme. O Felipe, ele é um personagem que ele tem uma violência nele, mas que é uma violência carregada pela herança. Então, ele tem um pai violento, ele tem então ele mostra uma violência que é muito estrutural, assim, de uma masculinidade que é muito problemática, que é muito danosa e que ela perpetua ao longo das gerações. Então ele não é só um personagem, porque ele é mau, porque ele é... Não, ele é um personagem que ele segue uma lógica que está sendo colocada há muitos e muitos anos dentro da sociedade que a gente vive. E ele não é um personagem que é uma caricatura, assim. Os personagens dos filmes não são caricaturais, eles são do filme Eclipse, eles são personagens que eles são muito humanos, na verdade. Então, tem muitos personagens que são horríveis, mas que ao mesmo tempo eles são humanos. Então, porque eu sinto que a caricatura, ela muitas vezes ela pode afastar. Quando você coloca um personagem que é só um vilão, assim, ele... E você fala, tudo bem, então o problema é esse cara, não sou eu. Quem reproduz essa masculinidade é esse cara. Quem reproduz isso é o outro, não sou eu. Você afasta, né, o problema. Agora, quando são personagens humanos, quando são personagens que carregam essa violência, mas que também são verossímeis, né? Isso aproxima e faz com que o espectador questione os próprios atos e questione
a própria realidade à sua volta e a sociedade enquanto estrutura, né? Que é uma coisa que realmente deve ser questionada. Então o Felipe, eu acho que ele carrega isso, assim, e todo filme carrega isso, não só o Felipe, mas todos os personagens do filme. É um filme protagonizado também por duas mulheres que são interpretadas, a Cleo, que é interpretada pela Jean Sganzella, que também é diretora do filme, e a Nalu, que é interpretada pela Lian Gaia, que é uma baita atriz, assim. Então, é um filme, assim, que eu tô muito feliz de ter feito, assim, e muito feliz que ele vai estrear, que ele vai pro mundo. E filme, né? Cinema é a sua praia. Agora, para você chegar num ponto desse, fazer um cara, Felipe, e um Guto, é difícil? Olha, eu tenho muita vontade de experimentar não só diferentes linguagens, então cinema, teatro, novela, série, eu tenho vontade de fazer tudo e adoro, e sou muito feliz de ter a oportunidade de ter feito todas essas linguagens, espero continuar fazendo tudo isso. Como você disse, sim, cinema é a minha casa, cinema é o que eu mais fiz na vida, né? E também o que eu mais tenho intimidade, o que eu mais tenho paixão. E também eu sou muito apaixonado por todas, né? Também é difícil ficar hierarquizando. Mas eu também, quando crio, enquanto roteirista, enquanto diretor, que também gosto de escrever, de dirigir, sempre do ponto de vista do ator, que é o que eu sou um ator. Eu sou um ator que dirige, um ator que escreve, um ator... Já fiz produção, já fiz fotografia, já montei, mas a minha praia é a atuação. Mas quando eu crio coisas que surgem assim de mim diretamente, não estou atuando num projeto que vem, né? Eu penso geralmente em cinema, assim. Eu penso, às vezes, teatro também, mas principalmente cinema. Então é realmente a minha casa, é realmente meu casamento é com o cinema. Eu tenho várias paixões, mas o meu casamento é com o cinema. E você falou da diferença dos personagens, né? Eu tenho vontade de experimentar personagens dos mais diversos, assim. Então eu fico muito feliz de poder fazer o Guto, poder fazer o Felipe, poder ter feito o Tomás, que é um personagem que eu fiz agora num filme que eu gravei em BH, que é um personagem que tem uma outra parada, assim, um filme meio de meio suspense, terror, assim, e um personagem que tem contato com o mundo do divino, que fala francês fluente, então eu tive que aprender. Então foi muito legal ter feito, poder fazer o João Rato, que eu gravei agora no final do ano passado, que é um personagem punk, personagem do rock and roll, que toca guitarra, e eu aprendi também, já tocava violão, então, né, são similares, mas aprendi a tocar guitarra, e fazer o João Rato, que foi uma experiência também muito libertadora. Enquanto ator, eu tenho vontade de experimentar. E eu sinto que cada personagem é um mergulho, né, que a gente faz. Cada personagem é um mergulho num universo novo, desconhecido, mas que ao mesmo tempo tá dentro de mim, assim. Eu sinto que eu sempre parto do texto, claro, e fazer perguntas pro texto, e ver o que o texto me responde, criar esse diálogo com ele, mas também entender o que tem dentro de mim, de cada um dos personagens, e entender o que eu posso oferecer, o que de mim eu tenho que tirar, o que eu tenho que expor, como esse personagem se movimenta, como ele anda, como ele senta, como ele pega um garfo, como ele pega uma caneca e coloca na boca, entendeu? Pô, se eu, Pedro, coloco esse dedinho pra fora, será que esse personagem não coloca todos os dedos? Será que ele não segura? Enfim, pirar com isso, assim, e criar um personagem que seja um universo por si só, né? Então eu tenho muita paixão por isso, é muito bom, é muito, muito legal poder fazer personagens diferentes e personagens que me provoquem e que me instiguem, assim, porque o legal é o desafio, né? O legal é você estar provocado, o legal é você ter um material artístico que te deixe que te passe uma rasteira às vezes, que te coloque em uma zona de desconforto, que te questione enquanto pessoa, enquanto artista, que te mostre coisas que você ainda não conhece.
A arte, ela tem esse poder, né? Então eu busco isso. E eu fico aqui babando, né? Eu fico babando ouvindo você falar. Sério, de verdade, de verdade. Agora, diga para mim, o que é que você acha que o seu personagem, também o filme em si, Eclipse, vai trazer para o público? Olha, eu sinto que cada vez mais a minha vontade é de fazer obras que provoquem a ação. Porque eu sinto que quando a pessoa vai ao cinema e assiste um filme, ela tem que sair de alguma forma mudada por esse filme. E de alguma forma é, com, com uma vontade de agir, com uma vontade de se mover. E não trazendo uma resposta. Assim, não que eu não acho que o filme tenha que trazer respostas, eu não acho que o filme tenha que ensinar, que o filme tenha que dizer, ó, isso aqui é o certo, isso aqui. Mas eu sinto que o filme tem que trazer perguntas, que o filme tem que questionar, que o filme tem que desestabilizar, de certa forma, o espectador. Eu espero que o espectador saia desestabilizado de alguma forma e saia com uma vontade de mudança, saia com uma vontade de agir. A ação, eu acho que é o principal, assim, da recepção desse filme. A Muito vontade bem, da ação. sensacional, é bom, né? A experiência, né? Quem assiste, né? Já sai até de casa e quando volta, volta renovado, né? É bem É, interessante. e volte querendo agir mesmo, querendo mudar algo, querendo fazer algo, sabe? Querendo e com perguntas assim, volte com perguntas para casa, menos com certezas, sabe? E o que você estava fazendo lá em Assis? Tava Pirapozinho, Assis, em toda aquela área Assis, ali. em Assis eu tava agora no final do ano passado, voltei em dezembro para São Paulo, capital. Eu tava gravando esse filme Punk que eu te falei, que é um filme chama Não Nasci Pra Essa Cidade. É um filme que acompanha três jovens do interior de São Paulo que querem formar uma banda de rock e que se deparam com várias barreiras nesse processo, assim, né? Jovens artistas que querem colocar sua arte no mundo, mas que moram numa cidade que não que traz barreiras mesmo para que essa arte seja, né, difundida. E eu faço o João Rato, que é esse jovem é, que toca guitarra, que canta e que quer ser o vocalista e o guitarrista dessa banda e que quer, enfim, levar essa banda pro mundo, que quer ser um roqueiro, ser um rockstar, e que, enfim, vai ser confrontado de diversas formas, tanto pelas outras duas figuras, né, que é a Alice, que são a Alice e o Gilvan, que são interpretados pela Júlia Miranda e pelo Alan Vorenos, que são um ator e uma atriz de primeiríssima qualidade também, assim, artistas fenomenais. Mas não só por eles, como pela sua família, como pela escola, como pelo meio, como pela cidade. E aí a realidade de uma cidade no interior do Brasil, o que é esse país, o que é esse interior, o que é o interior de São Paulo, o agronegócio, o caminhão da dengue que passa jogando fumacê da dengue. Enfim, não posso falar muito do filme, claro. É um filme que se passa nos anos 90. Enfim, muito, muito legal. Assim, é um filme dirigido pelo Gabriel Di Giacomo, que é um diretor assim muito, muito interessante, porque ele dirigiu desde comédia da MTV até uns documentários super cabeças sobre política. Então ele é um cara muito interessante, muito inteligente, que tá para jogo e que queria que a gente criasse também, que nos respeitava como artistas. Então eu falava, cara, eu acho que é esse caminho, não sei o quê, e se eu fizer isso nessa cena? E ele falava, nossa, total, isso. Então a gente conseguia conversar muito sobre o personagem e criar esse universo juntos, assim. Eu me senti muito criador
fazendo esse filme, assim, mesmo que eu não tenha escrito, mesmo que eu tava, né, só como ator, mas o ator é um criador, né? E o Gabriel sabe disso muito bem e respeitava esse lugar. E pude trabalhar com, assim, Carlos Francisco, entendeu? Que é uma grande referência, que tá agora bombando no Agente Secreto, que fez Bacurau, enfim, um grande ator. Gilda Nomassi, que, assim, é uma atriz que acho que foi o meu 6º projeto com ela, e ela é, assim, grandiosíssima. Helena Albergaria, fui filho de Helena Albergaria e Maurício de Barros. Então, assim, é um elenco, é uma equipe muito boa que tá fazendo um audiovisual, um cinema no interior de São Paulo e fomentando todo um polo audiovisual no interior. É uma galera muito legal que tá muito pra jogo, assim, muito pra criação. Conheci muitos artistas maravilhosos de Assis e de outras cidades próximas. Então, assim, foi uma experiência muito, muito boa. Fui muito feliz fazendo esse filme. Não nasci para essa cidade, chama. A gente está terminando, mas eu quero perguntar das suas avós. Como é que elas estão? Elas estão ótimas, Tereza e Berta. Tão ótimas, assim. A Tereza mora aqui em São Paulo. Inclusive, hoje eu comi uma comidinha que ontem ela trouxe aqui para casa, que ela fez aqui. Comi uma polenta com carne moída que ela fez, tá uma delícia. Acabei de almoçar isso. E a Berta também, super bem. Fez recentemente 93 anos. Eu tava lá, agora esse mês, eu tava lá em BH. Ela fez dia 5, agora 93 anos. E ela tá lá em BH, tá super bem, com a minha família lá. Enfim, tô muito, muito contente. Elas são grandes inspirações para mim e feliz que você perguntou delas. Elas estão bem, estão muito bem. Aí eu perguntei, inclusive teve a novela que eu achei, né? Elas ficaram babando, né, por você, né? Claro, claro. E com tudo, assim, elas acompanham, eu mostro pra elas os filmes, enfim, tudo. A Tereza, inclusive, já viu o Eclipse, porque ela foi na mostra aqui de São Paulo. A Berta não, porque tá em BH, mas a Tereza já viu o Eclipse, que ela foi na sessão da Mostra Internacional de São Paulo. Que, inclusive, foi muito legal a edição do ano passado. Eu tava com 2 filmes na mostra, esse e Um Espaço que se Move, do Cristiano Burlan, que é um filme também, que é um filme de atuação, um filme de atores, assim. Fui muito, muito feliz, né? Com esses 2 filmes. Você é artista, cara. Não tem para onde correr. Você nasceu artista. E aí, ponto final. E eu estou sempre torcendo por você. Muito obrigado. Saber, você tem algo para fazer agora? Ou se você só está esperando concluir? Eu tô fazendo um trabalho agora, mas que eu não posso falar. Mas em breve vou poder contar. E aí eu volto aqui para conversar com você sobre esse próximo que, enfim, tô muito, muito, muito animado. Tá ficando muito legal. A gente já tá fazendo, mas ainda não posso falar nada desse. E tem algumas outras coisas que eu posso falar que vão vir. Então, tem alguns lançamentos, né? Esse é A Professora de Francês, que é um filme que eu gravei ano passado. O Não Nasci Pra Essa Cidade, que eu também também gravei ano passado. Tem o Taran, que é uma série da Disney Plus, que eu gravei, que, enfim, ainda não tem data de lançamento, mas que vai lançar. Tô finalizando um curta-metragem que eu dirigi, chamado Adrenalina. A gente tá fazendo ajustes de cor e de som, estamos trabalhando som, cor e trilha sonora. Enfim, tô nessa. E aí espero que em breve, ou esse ano, ou no máximo ano que vem, esse curta também possa ser mostrado pro mundo. E tô escrevendo um filme que chama Terra Roxa, que é um longa-metragem que vai ser dirigido pelo Maurício Abad, que é um grande amigo meu, que é diretor, e que eu vou protagonizar. E a gente tá escrevendo juntos esse filme. Então, tô nesse processo. E tem um longa Espólio, que é um longa dirigido pelo Alexandre Dalfarra, que nós estamos no processo de ler o roteiro, lapidar. Eu vou protagonizar junto com o Henrique Zanoni, que é um baita ator, que vai produzir também o filme.
E ele... E a gente está no processo de ler o filme, fazer alguns ajustes no roteiro, pensar, estamos nesse processo de criação, ainda mais bem inicial. O Alexandre é um diretor de teatro magnífico que vai fazer esse vai ser o primeiro longa-metragem dele. Ele já fez curtas, mas vai ser o primeiro longa-metragem dele. Enfim, tô com esses projetos aí. E claro, escrevendo outras coisas, com outros projetos pessoais meus e um outro projeto como ator que enfim, daqui a pouco eu posso contar mais, mas é um projeto bem legal que eu tô super animado para poder contar para o público. Depois você vem contar com a gente aqui, tá? Conta para nós, vai ser legal. Combinadíssimo. Eu sempre adoro falar com você e quero te dizer que quando eu conheci você pessoalmente, eu adorei, amei. Eu também, adorei te conhecer. Era tudo aquilo ali que eu imaginava, entendeu? Você de verdade. Que ótimo. E foi ótimo o nosso primeiro... Bom, a gente já se conhece há vários anos, né, agora. Desde o nosso primeiro papo foi ótimo, depois na novela coletiva, enfim. Muito feliz sempre de falar com você, é sempre um prazer gigante, Irene. Adoro. Quando quiser, pode chamar que a gente troca ideia. Quando eu tiver mais coisas para lançar, a gente volta. Pode chamar que eu falo com vocês, com certeza. Agora, diga para mim quando vai ser lançado o filme, a estreia do filme Eclipse, para convidar as pessoas. O filme Eclipse, dirigido por James Ganzerla, onde eu interpreto o personagem Felipe, vai lançar no dia 7 de maio nos cinemas. É muito importante que que o público venha na primeira semana, porque essa primeira semana define muito como vai ser a trajetória do filme, né? Define quanto tempo o filme vai ficar em cartaz, define, enfim, em quantas salas e em quais horários, enfim. E sempre o cinema brasileiro fica em horários mais restritos, os filmes de Hollywood tomam conta das salas, então a gente tem que ir nos cinemas e ver. O filme tá muito legal, o filme traz pautas muito legais, enfim, com atuações muito bacanas. É um filme tenso, um filme que move o espectador, mas ao mesmo tempo que, enfim, é um filme que brinca muito com essa coisa das tensões e dos alívios. Eu recomendo muito. E é isso, dia 7 de maio agora. Oba! Obrigado. Agora, para a gente realmente finalizar, primeiro eu quero te agradecer por conversar comigo mais uma vez. Gosto muito do seu trabalho, de você como pessoa. Estou muito feliz. E o outro pedido é que você mande um abraço para suas avós. Fala com elas aí para mim. Pode deixar. Bom, deixa eu agradecer também você. Muito obrigado pelo espaço. Sempre muito bom, como eu disse, conversar com você. É um grande prazer gigante. Grande prazer gigante é ótimo, né? É sempre um prazer gigante. E vou mandar um beijo para as minhas avós, apesar de eu sempre estar falando com elas e sempre estar junto com ela. Bazinha, que é como eu chamo a Tereza. Bazinha, te amo muito. Um grande beijo. Vovó Berta, você também te amo, te amo, te amo. Um grande beijo, tô com saudade de você, porque, enfim, a distância às vezes é difícil, mas estava agora esse mês. Vou para BH assim que eu puder. Bazinha, devo te ver assim nos próximos 2 ou 3 dias. Então, beijo para vocês duas, amo muito vocês são grandes inspirações para mim, vocês sabem disso, eu sempre digo isso. São duas artistas incríveis da vida e duas mulheres muito fortes, muito guerreiras, muito com histórias de vida muito inspiradoras e que me inspiram todos os dias, não só na minha vida artística, mas também na minha vida pessoal, enfim, ser uma pessoa melhor, mais generosa, uma pessoa mais sensível, mais atenta aos outros, mais presente, assim. Então, muito, muito obrigado por tudo durante todos esses anos e até já, beijo. E obrigado, Irene, pelo espaço. Eu que te agradeço, tá? Um beijo meu para suas avós, tá? Seu neto é maravilhoso!